Você tem que ter o cheiro do Senhor. O cheiro de Jesus é cheiro de cura, de restauração, de renascimento, de coisas sendo ressuscitadas, de favor, de família, de casamentos restaurados, famílias restauradas, de pessoas que eram solitárias e receberam uma família, de coisas que nós não podíamos, mas agora nós podemos, porque nós saímos agora do sepulcro, não temos mais faixas, estamos livres e fomos libertos para sair levando para as pessoas a libertação também, em nome de Jesus. Bem-vinda ao nosso horário só para mulheres, nosso Casa Firme. Vamos orar e consagrar em nome de Jesus. Senhor, mais uma manhã na sua presença. E eu te agradeço, Senhor, porque é oportunidade. Todos os dias que o Senhor nos dá, que o Senhor nos dá o fôlego de vida, são dias de oportunidade, de fazer coisas novas, pegar caminhos novos, direcionados pelo Senhor e guiados pela sua palavra. Então nos ajuda, Senhor. O que seria de nós sem a sua palavra? O que seria de nós, meu Deus, sem a sua direção, sem as suas oportunidades? O que seria de nós? Então eu peço, meu Deus, que o Senhor fale aos corações e que o Senhor, meu Deus, direcione a cada um. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Você, claro, não tem como você dizer que não conhece nenhum milagre que o Senhor operava no passado, ainda opera, e vai fazer muito mais. Mas não tem como dizer que eu não conheço nenhum milagre que Ele fez. Então você vai ter muitas passagens e muitas direções na palavra de milagres importantíssimos e que vieram para nos ensinar. Se fôssemos listar os milagres do Senhor, de Jesus, além de ser muitos, né, tem muita coisa que Ele fez que não está na Bíblia, que não escreveram. Então Ele fez muito mais do que está na Bíblia, inclusive. Mas tem um que realmente move as pessoas e tem que mover. É quando Jesus ressuscita mortos. Porque se tem algo que desafia qualquer situação ou qualquer coisa, é trazer a vida de volta aquilo que morreu. De uma forma literal, de pessoas, de seres humanos, enfim. E vamos botar agora de uma forma figurada na nossa vida. Às vezes há coisas na nossa vida que morreram. Então, um casamento que já está morto, o sentimento ali já está morto, o relacionamento com os filhos que já morreu, com familiares, talvez um negócio, um sonho que aparentemente não tem vida, aparentemente está morto, não respira, não se move, sem perspectiva. Porque quando algo morre para nós, então, se o nosso Deus não disser que vai viver, não tem como alguém dizer que vai viver, a não ser que o Senhor dê uma ordem. Tudo aquilo que está morto, o único que tem o poder de trazer a vida novamente é o nosso Deus. Fica um pouco até distante da nossa realidade de pensar em ressuscitar. Meu Deus, né? Realmente, é algo impressionante. Em João 11, no capítulo 11, versículo 14, diz assim, ó. Então, ele diz claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês, alegro-me de que eu não estivesse lá, porque isso vai ser mais uma oportunidade para que vocês creiam. Venham, vamos até ele. O Senhor já estava falando com eles em parábolas. Ele dorme, mas eu vou lá acordar. Não, ele estava tentando, né, deixar meio que assim, calma, né? E o pessoal não entendia, não compreendia o que o Senhor estava falando. Por isso que a nossa mente precisa evoluir
Sempre, você sempre precisa pedir a Deus uma evolução na mente, para que quando o Senhor falar com você, para que quando pessoas que estiverem num nível espiritual, intelectual maior que o seu, você tenha aquela compreensão, você consiga ter a mente aberta para compreender e para entender o que está sendo dito. Mas para isso precisa pedir a Deus: Senhor, me dá essa revelação. Me ajuda a compreender. Se você vê Jesus falando com o povo, em diversos pontos, em diversas passagens, você vai ver que Jesus às vezes estava falando de uma coisa e eles estavam entendendo outra coisa. Eles não entendiam que o Senhor falava com ele. E isso é uma mente que não evoluiu, que não foi, que não cresceu. Isso não tem nada a ver com estudo, isso não tem nada a ver com graduação, isso não tem nada a ver com uma capacidade intelectual. Porque quando você pede a Deus, Ele dá a você. Se você pedir ao Senhor para que Ele te aumente a capacidade intelectual, que Ele te dê visão, que Ele te ajude a ouvir direito, a compreender as coisas certas, você vai conseguir. Aquilo vai se expandindo, aquilo vai abrindo dentro de você. É perceptível quando você convive muito tempo com alguém e depois você se distancia daquela pessoa, e aí você volta a falar com ela, se a pessoa não cresceu, se ela não evoluiu mentalmente, dá para perceber. Que às vezes você está falando com ela, ela está entendendo outra coisa. Às vezes você está direcionando ela está entendendo outra coisa. Dá para entender. E aqui, claramente, você vai ver Jesus falando, e as pessoas não entendiam o que estava sendo dito. Precisa parar com uma preguiça espiritual e ter essa disposição de orar ao Senhor e pedir: me dê capacidade para compreender. Senão, não vai sair nada de nós. Toda vez que eu subo nesse altar, eu falo a mesma coisa para Deus, sempre eu faço a mesma oração. Senhor, o Senhor vai comigo e o Senhor me dá as palavras certas, por favor, porque se o Senhor não me der as palavras certas, eu não tenho nada para oferecer. Se for vir só da Mariana, não tem nada, a Mariana não tem nada para oferecer. Você tem que pedir a capacidade do Senhor, a inteligência, o foco, a visão. Não adianta a gente só admirar pessoas, eu admiro a fé, a forma de falar, e não orar a Deus pedindo isso também, porque está disponível para você. O Senhor estava falando e eles não entendiam. O Senhor estava explicando e eles não entendiam. Já que eles não entendiam, falando coisas básicas, o Senhor foi claro com eles e, além de tudo, deu um exemplo, que foi a morte do Lázaro. Ele podia ter ido salvar? Podia. Ele podia ter chegado lá antes do Lázaro morrer? Podia, claro que podia. Tem alguns que questionam lá na frente: nossa, mas ele não podia ter vindo antes que ele morresse e tal? Mas o Senhor deixa claro, eu me alegro de não estar lá. Porque isso vai ser mais uma oportunidade, é mais uma chance para vocês crerem. Cada milagre que você presenciar, cada milagre que você vive, cada situação, livramento, coisas que caem por terra na sua vida, na vida de alguém, um pregador que sobe, que conta um testemunho, de pessoas que você ouve testemunhos, cada um desses milagres é mais uma oportunidade para que a gente acredite, para que a gente veja o poder do Senhor, para que a gente, então, tenha certeza, para que a gente aprenda. Tudo é oportunidade. Aí você vai falar assim: mas morte é oportunidade? Sim, porque esta enfermidade aqui não veio para a morte, mas para a vida. É mais uma oportunidade. Tem uma parte que ele fala numa outra tradução isso. Isso não é para a morte, mas para a vida. Então, quer dizer que de um casamento em ruínas, destruído, dá para sair um exemplo para dar a outros a oportunidade de acreditar? Com certeza, porque tem pessoas que entendem só de uma forma mais lúdica. Eu sou uma delas. Eu sou uma que consigo entender vendo. Eu entendo algumas coisas, às vezes num louvor, agora entendi. Vi alguma cena ali, então foi assim. Quando a gente foi para Israel, meu Deus, quanta coisa fez sentido para mim.
Porque às vezes eu lia a palavra, eu ouvia algumas coisas e eu não conseguia compreender na minha mente. Quando você chega lá, você vai a alguns pontos, você vai entendendo, aquilo faz todo sentido. Abre sua mente de uma forma que você fala, agora eu entendi. Agora eu entendi quando falavam, quando a bispa contava de Israel, o que acontecia aqui, como que era. Você vai entendendo. São oportunidades. Então, quer dizer que às vezes algo que nós vivemos na nossa vida, difícil, algo desafiador, algo que machucou, doeu, que no momento ali para você foi muito ruim, o Senhor vai transformar aquilo em oportunidade para outros? Claro que sim. É exatamente isso. É exatamente essa forma do Senhor trabalhar. Ele transforma aquilo que um dia foi morte, ruína, destruição, em oportunidade. Nós sempre falamos isso. Eu tive muitas situações na minha vida que hoje são oportunidades. Às vezes há pessoas assim, acho que uma pessoa em específico que falou comigo, e ela falou assim para mim, quando eu olho para você, eu tenho esperança, porque eu me lembro de quem você era e de quem você é agora. Ali, naquele momento, eu falei, será que eu fico ofendido ou eu fico feliz? Não, eu fico feliz, porque é para isso que o Senhor fez. Teve uma outra que falou para mim assim, essa não sei se eu ficava ofendido, se eu ficava feliz também. Mas depois fiquei feliz. Falei, que bom, amém. Então, vamos lá, segue o mesmo caminho. E é isso, né? Nossa, mas o bom de ver isso é que você era tão irrelevante antigamente. Agora, o que foi que você fez? Eu nada. É Deus. É bom que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam que deu certo para ela, pode dar certo para mim também. Funcionou ali, pode funcionar aqui também. Mas eu ouvi que um casamento foi restaurado, então o meu também pode. Eu vi que filhos foram salvos, então o meu também vai ser. Ou o grande testemunho desse ministério, que de uma tragédia nasceu um ministério que salva milhares, não vou falar milhares, estou falando baixo, milhões de pessoas. Começou aonde? Num dia de tragédia. Num acidente de carro, que um braço é arrancado. Aquele braço arrancado ali, e o Senhor operando um milagre naquela situação, transformou toda aquela dor em milagre. Se fosse ali, no dia daquele acidente, no dia daquela coisa trágica, alguém parasse e falasse com a bispa assim, na época, né, falar com ela assim, assim, calma, que isso daí vai ser uma bênção na sua vida. Era capaz assim, não sei, no emocional na hora como estava, posso falar por mim, da pessoa falar assim, pelo amor de Deus, desapareça da minha frente, nem fala comigo isso. Como que a gente tira proveito de uma situação tão desastrosa, tão desgraçada, que não tinha graça nenhuma. Algo que a gente fala que é desgraçado é que não tem graça. O que você tira de um acidente, de uma criança sem braço, de uma criança que podia ter todo o seu futuro comprometido, roubado? Imagina as dificuldades dos outros dias, da vida inteira, né? Mas iria superar? Poxa, mas imagina a dificuldade. E dali nasceu um milagre. Um milagre que salvou e salva e vai continuar salvando milhões de vidas. Da onde que nasceu? De um grande problema. Não nasceu numa sala de estudos, a gente lá concentrado e estudando como é que nós vamos abordar as pessoas e falar com as pessoas, como que nós lidaremos com elas, e nós vamos falar assim. Não nasceu dali. Não nasceu de pesquisas, não nasceu disso. Nasceu de algo que era para a morte, mas agora é para a vida. E tem arrastado vidas, e mudado vidas, e salvado outros. Quantos depois do Murilo tiveram seus braços salvos por causa dessa situação? Quantos depois do Murilo tiveram curas de epilepsia, crianças salvas, famílias libertas, famílias construídas aonde, na situação do Murilo, não tinha nenhuma perspectiva de construir família ali? Quantas famílias foram construídas, fundamentadas aonde?
num problema de morte, quase. Morte que eu digo, porque aquela situação não tinha vida nenhuma. Tinha só dor. Tinha dor, tinha sofrimento, tinha dúvidas, como aqui, na situação de Lázaro. Dor, a dor do luto, o sofrimento de perder um ente querido, dúvidas, o Senhor podia ter feito, Ele podia ter chegado antes e tal. Olha quantas situações numa situação ruim. Mas o Senhor deixa claro, isso é mais uma oportunidade para vocês. E isso é maravilhoso. Em Lucas 9, 22, diz assim, ó. Porque é necessário que o Filho do Homem sofra muito, disse ele. Seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Mas começou como? Porque é necessário. É preciso que algumas coisas aconteçam. É necessário que algumas coisas estejam acontecendo na sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado e testemunhado. Algumas coisas são necessárias. Sabia que há perguntas que não têm respostas? Uma vez Deus deixou isso muito claro para mim, porque eu era muito de fazer perguntas, e perguntas assim, mas por que isso? Mas por que aconteceu? Mas por que dessa forma e tal? E o Senhor me deu uma palavra exatamente assim, algumas coisas são necessárias mesmo. Algumas coisas a gente precisa viver, a gente precisa passar. Mas eu não queria ter sido abandonada lá na infância. Tira, extrai dessa situação de morte, vida. Mas eu não queria ter um casamento falido. Eu casei para a gente viver feliz, abençoado, numa eterna lua de mel. Alguém te enganou nesse percurso aí. Porque quem diz para você que casamento é uma eterna lua de mel, você vai atrás dele. Vai atrás dele, dá uma lição de moral nele, dizer que isso é mentira, que ele te enganou. Mas também não precisa ser um pé de guerra, também não precisa ser uma situação de peso o tempo todo. Dá para ter parceria dentro de um casamento, um ser confidente do outro, conviverem bem, serem amigos, terem conversas. Dá e dá perfeitamente. Mas eu não queria que meu casamento estivesse assim. Você já parou para pensar? Eu falei no culto semana passada exatamente isso. O seu propósito, aquilo que Deus botou na sua vida para você fazer, ainda que não seja num púlpito, em cima do altar, mas para evangelizar um parente, alguém perto de você, alguém no mercado, não importa onde. Às vezes você vive situações na sua vida que você vai ver chegando até você, situações parecidas. Se você tem um problema no casamento, isso eu e o Murilo vivemos muito. Algumas situações são colheitas mesmo. Colheitas de madrugadas que a gente ficava lá alugando o ouvido da bispa para falar, porque ele deixou a toalha molhada na cama, porque ela não fez não sei o que lá. A gente tinha problemas mais graves também. Mas havia situações tão bobas e tão simples que a gente não tinha problema nenhum, a gente alugava o ouvido de outra pessoa, que quando chega até a gente não tem nem coragem de falar nada, de reclamar. Não, senhor, o que é isso? A gente fala, não, tá bom, gente. Não, é isso aí. É colheita algumas coisas. Porém, nós vimos chegar até nós muitas e muitas e muitas situações de casamentos bagunçados, conturbados, complicados. A gente sabia falar com essas pessoas, sabe falar com essas pessoas com propriedade. Eu sei dizer o que dá certo e o que não dá certo. Eu vivi. Era necessário que isso acontecesse. Tá, mas e aí? O que eu vou extrair dessa situação financeira amarrada? É necessário algumas coisas para que você leve o exemplo para outras pessoas de que Jesus Cristo é mudança de vida em todas as áreas e Ele te traz abundância. A ausência de necessidades, que é a prosperidade. E Ele faz isso. É necessário que aconteça. Talvez você seja a pessoa que toda uma linhagem, uma geração esperou para romper com algumas coisas. Talvez seja você, essa pessoa, que toda a sua família tem esperado, de geração em geração, que chegasse alguém que tivesse uma cabeça focada e, claro, o seu parceiro de guerra, Jesus Cristo. E aí,
mostrasse para aquelas pessoas que a partir de agora, nas gerações futuras, isso não vai perpetuar. Isso veio até aqui, a partir de agora, não perpetua mais. É por isso que algumas pessoas romperam com vícios, porque hoje ela pode dizer para toda a família dela, se um dia alguém levantar um dedo e dizer assim, ó, ai, que aqui na família todo mundo teve problema com vício, opa, até aqui, porque a partir daqui não existe mais isso. O Senhor já curou esse destino, curou esse futuro, está tudo curado, até aqui. Por isso que tem tantas pessoas que venceram a escassez, lutando contra ela e descobrindo que uma crença de escassez causa numa pessoa, para poder dizer para outras pessoas assim, ó, para de ver assim. Isso é crença de escassez. Da onde veio este, sai muito mais. Porque Deus é o dono de tudo, do ouro, da prata, para com isso. Isso não. Por isso que teve pessoas que romperam com abusos. Gente que fala hoje que sofreram abusos e não derramam uma lágrima, são pessoas curadas. Elas lembram da situação, mas aquilo está curado. Para que ela chegue em outra mulher e diz assim, ó, vamos romper com isso aqui, porque o Senhor pode curar essa dor, esse seu travamento, essas coisas que você vive a partir da cura que vem do próprio Senhor, ou venceram maus tratos, foram maltratadas na família, quando crianças, num lugar que viveu, que morou, às vezes nem morou com a própria família, e souberam superar, superaram com o próprio Jesus Cristo, para contar para outras pessoas, tem saída para você. Pessoas que superaram traições, separação. Se tem algo que mexe comigo, é quando eu escuto uma mulher falar de uma traição que ela viveu com o seu cônjuge, e ela fala como se ela estivesse contando uma história normal para você. E aquilo lá tem que mexer com todo mundo. Porque quando você se vê numa situação ali, ou você vê a pessoa na outra situação, quando você vê uma pessoa contando uma situação, na verdade, você se coloca no lugar dela. Aí você fala, se fosse comigo, já tinha dado ela uma surra nesse homem, tinha pego ele. Eu tinha assim, não sei o que acontece. Eu não sei. Só que quando tem a graça do Senhor, aquilo, você vive aquilo, você passa por tudo aquilo, e você ainda testemunha sobre aquilo. Aquilo morreu. Aquilo não é mais motivo de confronto, é motivo para testemunho. Para outra mulher que decidiu restaurar a sua família, ver você e falar assim, tem jeito, tem como, vai dar certo. É por isso que algumas coisas acontecem na nossa vida. É por isso que, às vezes, você viveu tantas situações na vida. Hoje, o Murilo, por exemplo, que vive ali, assim, que a bispa conta para nós, né? Doente toda hora, o tempo todo. Um menino que ficava o tempo todo, era um negócio aqui, era um negócio lá, e curava um negócio aqui, aparecia o outro ali, tal, e era um negócio aqui, enfim, era muita coisa. Para você olhar para ele hoje, pensar assim, para quem você perguntar, pode perguntar para qualquer pessoa dessa igreja, eu desafio, qualquer pessoa na igreja, do Ministério de Mudança de Vida, não estou falando de Kissimmee, não, estou dizendo de todas, perguntar qual a pessoa mais saudável dessa igreja. Murilo, que chega da agonia, inclusive. Ele treina, vive a vida dele e tal, e é abençoado em tudo que faz. Quantas pessoas chegaram no ministério e duvidaram do testemunho da bispa? Aí a gente chegou à conclusão que ele tem uma cicatriz aqui no braço, que era necessária essa cicatriz. Para que quando chegasse algum Tomé perto dele, chegasse e falasse assim, ó, teve uma pessoa, eu vi uma pessoa que pediu para ele levantar e ver. Levanta aqui para eu ver, queria ver a cicatriz dele, está lá. Até a cicatriz dele é bonita, mas tem uma cicatriz para contar a história. E dizer aqui, ó, está aqui. Nunca vi, se um dia fez, nunca vi, a bispa mostrar raio-x, documentos de médico, coisas situação que ela passou com ele, principalmente nessa fase do acidente, eu nunca vi ela chegar com papel comprovando assim, ó, tá vendo, isso aqui foi o raio-x. Eu nunca vi raio-x e tal, nem para nós. Eu que um dia encontrei, estava arrumando as gavetas e achei
Achei as radiografias, achei os prontuários médicos, tudo da época. Não era nem real ainda, tinha um negócio ali, que era tudo bem antigo esses papéis. E eu encontrei. Achei o papelzinho que ele escreveu o nome, mas o que mais me chamou a atenção foi a radiografia. E a gente nunca tinha visto aquilo. Nunca foi preciso. Mas, quando aparece alguns ali falando, era necessário que tivesse uma cicatriz para mostrar para as pessoas, dizer assim, daqui, da morte saiu vida, da desgraça saiu favor, saiu esperança, saiu mudança de vida. De um braço arrancado, saiu mudança de vida para mim, para você e para as suas gerações. Se as nossas gerações, a nossa geração futura, agora, vai viver uma vida abençoada, cheia de favor, e os filhos dos filhos serão abençoados, foi por quê? De um dia de morte, de desgraça, de terror. Às vezes o pior dia da sua vida, que você considerou o pior dia da sua vida, foi o dia que o Senhor tirou você de um nível e levou você para outro. Extrai a vida de uma situação de morte. E vai lembrando exatamente disso. É necessário, então, né? Vou passar por isso com graça e com favor. E Deus, claro, Ele te dá graça. Em João 11, no versículo 39, diz assim, tirem a pedra, disse Jesus. Porém, Marta, a irmã do morto, falou, mas o mau cheiro será terrível, porque ele já está morto há 4 dias. Eu já não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Disse Jesus. Marta, você está vendo que dá, às vezes, você não pedir um desenvolvimento mental, não estar no lugar certo, na hora certa, não fazer o que tem que ser feito? Isso aqui, é atraso. Atraso mental. A pessoa está falando de um negócio, você está entendendo o outro. A pessoa está deixando claro para você algumas coisas, você fica lá questionando. Quantas vezes saiu palavras do altar tão claras que só faltou dizer o seu nome, e ainda assim você fala, mas será que é para mim? É porque, então, às vezes não falou isso e tal. É claro, às vezes o Senhor está deixando claro para você algumas coisas. E você está lá, pedindo mais um sinal. Eu pedi, às vezes, uma vez eu pedi um sinal. Não, estava claro algumas coisas para mim. E eu falo, não, Senhor, mas eu quero mais um sinal. Mais um sinal. Abri a Bíblia, e aleatoriamente falei, fala comigo, Deus. Aí saiu aquela palavra assim, não darei a vocês sinal nenhum. Eu não precisei terminar de ler. Eu falei, desculpa, Senhor, me perdoa, isso não acontecerá mais. Pronto, porque às vezes você está falando, fala comigo, Deus, Ele já falou. Ele já disse, não é para a morte, é para a vida. Senhor, me explica por que dessa situação. Ele já explicou. É para que você seja um testemunho vivo. Isso é para a vida, isso é para favor, isso é para ensinar outras pessoas, isso é para tirar outras pessoas do poço, do vale. Esse é o conhecimento de Deus. Você não pode passar por essa vida só ouvindo a palavra, indo para a sua casa e vivendo como se não existisse um Cristo. Como se Ele não existisse e como se Ele só estivesse ali para te servir com coisas materiais. Você tem que passar pelas pessoas e contar para elas do amor de Jesus e da mudança de vida que Ele traz para você. Quando você estava sem esperança, quando você estava sem saída, quantas pessoas às vezes vão chegar para você e falar, então eu recebi uma notícia ruim e tal, não sei o quê. Não concorda com ela, não. Que pena, hein, ruim. Puxa vida, você tem muita coisa para contar. Para com isso, quebra essa palavra, isso vai ser revertido em bênção. Você tem tantas coisas para falar para ela. Por isso que precisa algumas coisas acontecerem, para que a gente tenha propriedade para contar para as pessoas. E para dizer para elas, Ele fez em mim, com certeza Ele pode fazer em você. Esse é o ministério de Jesus. É isso. Porém, você vê quando a pessoa está no lugar errado sempre, a pessoa está desfocada, não tem abertura mental. Jesus está falando e ela está questionando. Se o Senhor tivesse vindo, Ele não tinha morrido. Porque se isso tivesse acontecido, teria sido assim. Marta, querida, não ensina Jesus, não. Só escuta e acata. Ele não precisa de ensinamentos. Ele está te dando uma direção. A sua única palavra para Ele é amém, Senhor, que seja feita a sua vontade. E é isso. Então, tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai,
Graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa dessas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. O Senhor mandou as pessoas irem lá e tirarem a pedra para Lázaro. Tira lá, porque Lázaro até então estava morto, trancado lá dentro, embalsamado ali, ó. Estava lá. Então Jesus dá um grito, ó. Tirem a pedra. Se ele quisesse pedir para anjos virem tirar a pedra, ele podia ali. Mas ele pediu para as pessoas, ó, a parte humana vou deixar com vocês. A parte que cabe a vocês, vocês farão. O Senhor não pediu, vai gente, vamos clamar para que ele seja ressuscitado. Clama para que ele levante. Não, o Senhor falou nada disso não. Porque a parte sobrenatural é com Jesus. A parte sobrenatural é com o nosso Deus. A parte humana é com você. E aqui, ó, eu posso pegar também esse tirem a pedra. Esse trabalho pode ser, inclusive, do seu pastor. Ou você fazer esse trabalho na vida de alguém. Você tem o papel de tirar a pedra da frente daquela pessoa que está impedindo ela de ver, de enxergar, de sair, de viver de novo. Papel de um é um, papel de outro é outro. Então, papel de um pastor é qual? Tirem a pedra. Pronto, aí você traz a luz da palavra, você traz a revelação, você faz atendimento, você ajuda as pessoas. Dura quando você faz atendimento, a pessoa mente para você no atendimento. Aí, às vezes, puxa, por que estou orando pela pessoa, estou clamando, não está fazendo, não está acontecendo na vida dela? Será que o problema é minha oração? Às vezes não, são coisas ocultas na vida dela ali, ó, que está impedindo o Senhor de fluir. O papel de um pastor, ou o papel, no caso, vamos pôr aqui, o seu papel, de alguns, é de tirar a pedra. Tirar a pedra e mostrar, ó, tá vendo que um casamento destruído pode reviver? Tá vendo que uma situação dessa pode voltar à vida? Você tá vendo que filhos perdidos podem retornar à nossa casa? Você tá vendo que onde o marido diz que nunca ia pisar na igreja, jamais, ele pode não só pisar na igreja, fazer a obra, ser obreiro e ser uma bênção? Você está vendo? Porque se Deus fez comigo, faz com você também. Pronto, tirem a pedra. E aí Jesus grita bem alto: Lázaro, vem para fora. Então o papel do pessoal tirar a pedra foi cumprido, não é? Foi. Agora é com o Lázaro. Lázaro, vem para fora. Você imagina Lázaro sentado lá assim, ó, não vou. Não. Confortável, bom, a não ser que venham me buscar. Imagina se Lázaro é um Naamã, ali. Eu acho que não fui honrado o suficiente. Então, só sairei daqui se tiver honras, adornos, enfim, só vou sair daqui assim. Lázaro fez o quê? Levantou e obedeceu. Ordem simples. Às vezes tem um pastor tirando a pedra na sua vida, e ele te dá uma direção simples. Ó, para de implicar com isso aqui, que isso aqui é muito bobo. Você fica arranjando briga na sua casa por causa dessa bobagem aqui, aí a pessoa às vezes, sabe, não vou parar, não quero. Não tem que fazer. Mas se Jesus falar, Lázaro, vem para fora, nada sai, não vai. Ali, o problema é com Jesus? Não, é todo com Lázaro. O problema é dele, não quis obedecer. Está falando, ó, não vai consumir isso aqui não vai assistir esse tipo de coisa, não vai fazer esse tipo de coisa na sua vida, que isso aqui vai te atrasar, isso aqui vai atrasar a sua vida, para com isso e tal, não sei o quê. Não quero, não acho. Eu acho que não funciona bem assim, não. Eu acho que não é bem desse jeito. Eu acho que vocês são muito exagerados. Precisa mesmo tudo isso de palavra? Precisa mesmo tudo isso? Eu acho que vocês são exagerados. Preciso estar na igreja todo dia. Você não pode esquecer, às vezes, das vezes que você clamou, chorou, se derramou para Deus pedindo um carro para ir para a igreja. Esse testemunho eu tenho muitos. Também, de gente que está ali e clama, sabe? Eu quero um carro, pastor, eu quero um carro para eu ir para a igreja. Quando eu tiver um carro, nunca mais vou sair da igreja. Vou estar na igreja o dia inteiro. Eu vou lá, vou ajudar, vou picar papel, vou dobrar jornal, vou cortar uma grama aqui em cima, vou caçar alguma coisa por aqui. Eu vou fazer. O carro chegou,
Ah, mas eu acho que não é necessário tanto assim. Precisa de tudo isso? Ai, porque, sabe, eu acho que é um exagero, né? Porque eu tenho que estar em casa, eu tenho que cuidar da minha família e tal, não sei o quê, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia você. Vou nem botar a sentinela. Em vão você está vigiando. Porque se você ficar com essa desculpa de, ai, preciso agora cuidar da família e tal, não sei o quê. E eu não estou dizendo aqui para você abandonar sua casa, sua família. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo o quê? Se organize. A palavra do programa foi essa, ó, põe sua casa em ordem. Agora. Tem essa lá na frente, não. Ah, mas para frente eu organizo. Não, não tem tempo, é agora. Coloque sua casa em ordem. Priorize os seus momentos. Ou, às vezes, de você falar com mulheres. E isso já aconteceu muito comigo também. Às vezes a bispa dá uma orientação e fala assim, ó, Mariana, vai lá, deixa eu pensar, vai arrumar, sei lá, vai cortar esse cabelo, vai cortar o cabelo, não está bom, isso não está favorecendo você e tal, né? Ai, bispo, estou sem tempo, não sei o quê, não consigo me organizar e tal, não sei o quê. Não é falta de tempo, é falta de organização. Aí, às vezes, a pessoa está lá, não está bem, tal, não sei o quê. Vai lá fazer isso, por que você não fez isso? Ah, porque estou corrida, estou sem tempo. Mas corrida você vai ficar sempre. Você acha que vai diminuir mais para frente? Seu tempo agora vai ficar maior? Ou você acha que assim, agora eu tenho menos trabalho? Tomara que não, que eu tenha muito mais trabalho. Que eu seja muito mais útil. Aí quando eu tiver tempo, entendeu? Sem muita correria, eu vou lá fazer isso. Com 120 anos ali, ó. Agora sim tem tempo, mas não tem força, não tem saúde para desfrutar de algumas coisas. Está passando tempo. Deus nos dá ordem simples. Às vezes é só para você assim, ó, ô criatura, vem para fora. Sai daí. Sai desse lugar que não é mais seu. Da onde é que você precisa sair? Porque às vezes você está lá, assim, alojada naquilo. Ela fala assim, esse lugar aqui é meu, sai daí. Uma vez eu falei para uma mulher exatamente isso. Ela foi traída, mas ela disse para mim que queria restauração. Deixei bem claro para ela. Falei assim, ó, você quer restauração? Acabou esse assunto aqui então, tá? Não é para esse homem voltar para casa e você ficar aqui, ó. Vem porque você me traiu, porque não sei o que, sei lá, que aí vira o inferno na vida de vocês. Então, você toma uma decisão. Não, quero e tal, né? Ok. Ela me procurava todos os dias quase, sejam por ligações ou pessoalmente na igreja, para falar o quanto era ruim, o quanto ela estava triste, o quanto ela estava dolorida, o quanto ela estava sentida, que ela não conseguia esquecer, que ela se sentiu humilhada e tal, não sei o quê. Eu falei para ela, falei, sai desse lugar de mulher traída. Agora, você disse para mim que ia querer restauração. Mas por que você continua nesse lugar da mulher traída? Aí conta para um, aí conta para outro. Por que sai desse lugar de mulher traída? Esse lugar nem é teu mais. Ele voltou para casa, você disse que queria restauração? Não é seu. Qual é o lugar que você precisa sair, que você está ali ocupando o lugar? Como se é meu, isso aqui é tudo meu. Mas não é mais seu. Sai desse lugar de abandono. Sai, acabou. Isso não funciona mais. Usa o seu testemunho para curar outras pessoas. Sai do lugar do esquecimento. Porque eu fui esquecida, abandonada, deixada de lado. Deixa Deus falar com você, falar de você, soprar seu nome, ser o seu ajudador. Para com isso. Para se preocupar com as jumentas. Tem coisa que é jumenta na sua vida. Você está lá, mas as jumentas e coisas grandes assim para você. Mas eu estou focada no dia que a minha vizinha falou com a minha irmã mal de mim, não consigo esquecer. Está aqui até agora, está ferida aberta e tal. Então sai desse lugar que não é mais seu. Acabou isso aí. É necessário para você parar de falar com algumas pessoas, inclusive. Você não dá mais confiança para outras pessoas. É necessário para que você conheça exatamente quem é aquela pessoa. Às vezes você está ali sofrendo por causa de alguém. Mas eu gostava tanto da fulana, ou o fulano, e a gente agora não se relaciona, ou não conversa mais, porque ou ele me traiu, ou ela falou mal de mim, ela, sei lá, fez um monte de coisa para me atrasar a vida, para me prejudicar, mas eu gostava da fulana ou do fulano e tal, não sei o quê, né? Tá bom. E às vezes Deus fez aquilo, deixou aquilo acontecer exatamente para mostrar para você que há lugares que não são mais para você, há pessoas que não são mais para você.
Às vezes Deus tirou pessoas da sua vida, por quê? Porque Ele ouviu aquilo que você não ouviu. O Senhor estava lá. Quando a fulana falou, comentou, tocou, fez, manipulou, agiu. Quando o ciclano estava lá, traiu, abandonou, trocou, menosprezou, fez o quê? O Senhor estava lá. Ele ouviu conversas que você não ouviu. E te deu livramentos que você não precisa ficar perguntando mais o porquê. Se acabou, acabou. Siga a sua vida. E fim. É necessário para que a gente aprenda a conhecer as pessoas. Porque nunca mais, quando você conta algo para alguém e alguém usa daquilo para prejudicar você, veja, se você não aprende, se você nunca mais vai sair contando coisa para quem não precisa contar. Há coisa que é só vivendo. Eu já falei aqui uma vez da Maria, que eu falei 500 vezes. Não ponha a mão nessa bendita, dessa tomada, que você vai tomar choque. Falei, não adiantou, não. Precisou enfiar um negócio lá dentro, tomar um choque, que ela não conseguiu nem chorar. Ela olhou para mim até, falou assim, falei, eu acho bom. Acho bom porque eu não falei 500 vezes. Claro que foi um negócio fraco, foi só um susto. O que é isso? Acho bom. Sabe por quê? Porque eu estou falando, você não está entendendo. Agora você entendeu? Mas pergunta se a Maria chega perto de tomadas hoje. Não, ela não tem trauma, não. Ela aprendeu de uma forma muito bem ensinada. Tinha um menino aqui, esses dias no estacionamento, foi a providência divina, que está com a mão molhada, tentando soltar uma extensão. Eu vi de longe aquele menino com a mão molhada, pegando na extensão assim, eu dei só um grito de longe, assim, ô criatura, não pega nisso aí. Ele falou, por quê? Ele deu aquela tremida assim, Aí eu falei, por isso aí, Nem precisei falar. Pois pergunte. Ali que depois a gente mandava ele pegar na tomada, eu não toco em fios, ele falava, não toco em fios. Pronto, às vezes tem coisa que você nem vai precisar falar. Aquilo vai acontecer, naquele segundo. Isso é por isso, querida, isso aí que não pode. Olha o que acontece quando você faz isso aqui. Às vezes Deus fez isso para que você mesma enxergasse algumas coisas que você não estava enxergando. E você está lá, porque Deus, eu queria tanto aquele lugar, aquela pessoa, aquilo, não sei o quê. E Deus está falando assim, era necessário que isso acontecesse. Para de se preocupar com as jumentas e segue. Tem coisa que é só jumenta. Em Marcos 5, no versículo 1, diz assim, quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre era preso com algemas e correntes. Como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. O endemoniado aqui, Gadareno. Ele vivia onde? Entre os túmulos, na escuridão. Ele gostava do que era ruim, oprimido. Por isso tem que fazer uma vista na sua vida também. Você gosta? Eu gosto da escuridão, daquilo que é mais oprimido, daquele filme mais tenebroso e de suspense, porque eu creio que você não assiste filme de terror, porque a gente já aprendeu, isso é aula antiga. Então, um filme de suspense que causa aquela opressão na sua casa, assim, sabe? Gosto disso. Chega na igreja, ela quer sentar na última cadeira da igreja, com vários lugares para frente. Quanto mais profundo, a gente precisa analisar, porque é a distância do altar. Quando você chega na igreja, o lugar que você tem que querer estar mais perto é do altar. É o altar que é santo. A pessoa senta lá, no fundo, na penumbra, escondidinha. Igual aqui, endemoniado gadareno aqui, Fazendo o quê? Se escondia no meio dos túmulos, se cortava, se machucava, gritava. Ninguém queria nem chegar perto dele, porque botava a corrente, o cara arrebentava. Ele tinha uma força fora do comum, porque era um demônio ali. Ele estava endemoniado. O nome não engana. Ele estava endemoniado. Só que, quando aquela obra foi feita, Jesus vai, faz a obra, expulsa e tal. Olha só em Marcos 5, no 15, eu já pulo para o 15. E uma grande multidão se reuniu onde Jesus estava, mas assim que viram o homem fora,
o homem que fora possesso da legião de demônios, sentado ali, completamente vestido e perfeitamente são, ficaram com medo. Ué, mas não devia ter medo quando ele estava cheio de demônio? Acho que eles deviam ter medo quando estava com demônio. Porque eles chegam perto, o rapaz está lúcido, bem vestido, está falando tranquilo. Nossa, agora eu estou com medo. Não deveria. Esse versículo que se acumula brasas vivas na cabeça das pessoas. Você muda ou você vive situações que as pessoas ficam, mas fulano? Mas para ele? Mas fulano não era assim? Agora não são mais. Mas Lázaro? Mas não tinha morrido? Não, ressuscitei. O Senhor me chamou para fora e eu vim. Mas não faz sentido. Não é para fazer mesmo, é só para testemunhar. Há coisas que não fazem sentido. É para dar testemunho da palavra. Aqueles que viram o que tinha acontecido, contavam a todos o que acontecera, ao endemoniado e aos porcos. E a multidão começou a insistir com Jesus que fosse embora e deixasse o seu território. Esse é um tipo de povo que não pode ver milagre. Porque viu um grande milagre acontecendo e por causa dos porcos ficavam lá, vai embora, queria que ele fosse embora, vai embora, vai embora. Não, tinha que ele assim, fica, não vai nunca, fica, faz mais, porque da onde saiu um milagre, pode sair muito mais. Mas aquele povo, o quê? Não, vai embora, pode ir, vai embora. Jesus voltou para o barco, e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu e disse, volte para sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Pronto, era necessário que ele fosse endemoniado, que ele estava lá, que ele tivesse uma legião dentro dele, que ele vivesse em meio aos túmulos e tal, para que depois ele pudesse sair contando, primeiro para quem? Volta para sua casa, mostra para os seus familiares o que eu fiz com você. Porque ele queria ir com Jesus. Mas, às vezes, o seu primeiro ministério não vai ser indo, falando em altares, como eu disse, fazendo pregações. Então é para eu abrir uma célula, é para fazer... Às vezes, não. Às vezes, é para você começar a testemunhar para o seu primeiro ministério, que é a sua família. Não, Jesus, eu quero que agora o Senhor fez isso na minha vida, eu vou fazer muitas missões e sair contando o nome dele. O primeiro nome que você tem que contar para a sua família. Que às vezes tem uma família toda atrasada, acorrentada por causa de demônios geracionais que estão ali passando de um para outro, que não foram libertos. A primeira libertação tem que ser a sua. Você tem que ir lá e contar, está vendo como que eu era? Olha aqui o que Deus fez comigo, está vendo? É isso. Pronto. Não, mas eu quero contar, quero pregar no altar. Pregue para a sua família. Pregue para a sua casa, pregue para o seu marido, pregue para os seus filhos que Jesus Cristo é mudança de vida, antes de você sair falando em microfones, em altares. Pregue para os seus primeiro, para que depois você possa sair contando, está vendo o que ele fez comigo? Para que a sua família também te ajude a evangelizar. Eu vi como ele era, agora eu estou vendo como ele é. Pregue primeiro para os que estão ao seu redor. E o povo com medo... E o povo não sei o quê. Não, vocês tinham que ficar feliz. O cara está liberto. Agora o papel dele é o quê? Agora você vai e vai contar para todo mundo o que eu fiz. Que é o nosso papel também. Aí em João 11:43 diz, então Jesus gritou bem alto, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, preso com faixas de linho nas mãos e nos pés, e com o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Aqui foi com Lázaro de novo. Algumas pessoas tiveram que ir lá ajudar o Lázaro a desatar as faixas das mãos e dos pés, porque então ele era todo enrolado com faixas e, para carregar aquela situação, aquele corpo e tal, deviam deixar amarrado, assim, não tenho um entendimento exato disso, mas é meio que lógico, deixar amarrado tanto as mãos e os pés, para você não carregar aquilo lá ficar, batendo, e caindo para um lado e caindo para o outro, para ficar certinho ali, né? Então tá, Lázaro então vem para fora, Lázaro saiu, mas ele estava ainda
amarrado. Aí ele falou assim, vai lá para o pessoal, desatem as mãos e os pés, para que agora ele possa seguir. Às vezes um pastor foi lá, tirou a pedra para você. Aí Jesus gritou, falou assim, vem para fora. Aí você falou, vou para fora. Mas ainda continua acorrentado, com faixas. Não, mas eu conheço, esse é o tipo de pessoa que eu conheço Jesus, eu conheço a palavra. Você pergunta para ele, ele até sabe falar da palavra, às vezes melhor que gente que fica na igreja assim o dia inteiro. Ele fala da palavra, mas ele está amarrado. Ele não anda, ele está aqui, atado, ele não pode fazer nada. Ele é como uma bola de chumbo no pé, ele tenta andar, ele não consegue, tente andar. Você, mulher, que já usou um vestido ou uma saia, que chama aquela saia do efeito lápis, você sabe que você tentar subir uma escada, você vai ter dificuldade. Sua perna está presa. Você não tem como caminhar direito, com tanta normalidade. Ali era o papel do Lázaro também. Alguns ajudaram ele, depois terminar de tirar o restante das ataduras. Ataduras que foram enroladas em alguém que já tinha morrido há 4 dias. Certamente elas estavam fedidas, manchadas, velhas, surradas. Elas lembravam morte. Ninguém ia querer usar ataduras como a última moda. Ninguém ia querer chegar nem perto delas, porque certamente elas cheiravam de uma forma ruim. Ninguém queria aquilo. Cheiravam morte. E às vezes o Senhor já te chamou, te libertou, te deu tantos testemunhos e exemplos de milagres para você, para sua família, mas ainda tem faixas fedorentas, sujas, estragadas, que lembram um tempo de morte, de desgraça e de coisas ruins. Quais são as faixas que você tem que tirar hoje? Não é amanhã, não. É hoje. Quais são as faixas que você precisa tirar de você? A faixa da rejeição, então, porque eu sou rejeitada e tananá, acabou essa história. A partir de agora, o Senhor me curou. Era necessário que algumas coisas acontecessem para que eu pregasse as boas novas. Ai, porque eu não aguento mais, meu casamento é muito sofrido, foi muito sofrido e tal. Chega. Agora é para você testemunhar o que o Senhor pode fazer. Acabou com isso. Não tem mais essa conversa. Ah, mas eu também nunca tive uma condição financeira boa, não tive estudo. Faixas fedidas que não devem mais estar com você. Acabou. Faixas, desculpinhas amarradas em você. Não estou desmerecendo as dores e as situações das pessoas. Jamais. Mas você colocar essas faixas, colocar essas desculpas como o motivo de você não conseguir fluir, progredir, ter sucesso ou fazer tantas coisas, são desculpas. E desculpas nada mais é do que covardia, mas bonita, uma covardia bonita. Porque para você chegar e falar assim, é que eu sou covarde, é que eu tenho medo, eu sou bem covarde, eu não gosto de enfrentar as coisas, é ruim para a imagem. Ninguém quer falar isso de si, né? Ah, que eu sou covarde. Aí você chega e fala, é que eu não tive oportunidade. Desculpa disfarçada de covardia. Não, ao contrário. Covardia disfarçada de desculpas. Ah, é porque eu não trato os meus filhos assim, porque eu nunca recebi amor da minha mãe, tal desculpa. É só covardia mesmo. Falta de vontade de enfrentar. Disfarçada de dor. Ah, é por isso e tal. E como eu disse, pode ter doído? Claro que sim, tenho certeza que sim. Eu tenho muitas histórias para contar de dor, que às vezes elas me trazem memórias de dor, trazem. Às vezes eu lembro e penso, e sim, mas é bom para a gente se lembrar e nunca se esquecer do lugar que o Senhor nos tirou, de quem éramos e quem somos agora. Às vezes, quando eu estou falando com o Mu e ele fala alguma coisa, eu viro para ele e falo assim, não fale de quem morreu, fale de quem está vivo agora. Não fala mais da pessoa que morreu. Aquela lá já morreu. Aquela lá não precisa mais ouvir essas coisas. Aqui vive agora. É isso. Às vezes você está aí falando, não fala de quem morreu, não. Não fala do que morreu. Aquilo morreu. Agora é o que vive. Agora é o testemunho do Senhor. Deixa o testemunho do Senhor fluir pelos seus poros, mais do que palavras, que você seja um testemunho vivo, andando e testemunhando para as pessoas. Está vendo? Eu era assim, agora não sou mais. Está vendo aquela que morreu?
Pronto, agora vocês podem falar que aqui vive. Não vão falar com o Lázaro de atadura, não. Falem com o Lázaro limpo, salvo, sem ataduras, sem cheiro de morte. Fale com esse Lázaro, com essa pessoa. Não com aquela lá. É, porque você sempre foi assim. Não fala de quem morreu. Fala da pessoa de agora, de quem vive. Aquela lá não vive mais. Pronto, já passou. Arranque essas faixas que têm atrasado você, impedido você de andar, de fluir, de progredir, impedido você de frutificar, prendido as suas mãos, e você também está se convencendo algumas vezes. Eu não faço isso por causa disso. Eu fui muito ruim no meu casamento porque eu cresci sem homem, então eu cresci com problema com homens e tal. Então agora nós vamos aprender a ser diferente. Porque se em Jesus Cristo nós somos novas criaturas, está na hora de ser uma nova criatura. E isso não pode mais pesar você. Isso não pode mais ter esse poder. E como eu disse, às vezes eu tenho memórias, lembro, dói e tal. Sim, mas só para não esquecer de onde o Senhor me tirou. É só para lembrar que um dia aquela que morreu não vive mais. E pronto. Porque pode até lembrar, mas eu não permaneço ali. Eu sigo. E contando para todo mundo, inclusive. Está vendo? Está vendo? É isso, é isso. E pronto. Deixa Deus usar a sua vida como um exemplo vivo. Quando você diz a Deus, eis-me aqui, Senhor, saiba bem a oração que você está fazendo. Porque Ele vai te usar. E Ele vai deixar claro para muitas pessoas, inclusive. Está vendo aquela ali? Olha o que foi feito na vida dela. Agora sai. Vai contando para a sua família primeiro. Pregando o nome de Jesus para os que estão perto de você. E tire essas faixas que ainda estão enroladas em você, impedindo você de prosperar. Porque às vezes você não tem prosperado exatamente por causa disso. Essas dores talvez sejam necessárias neste momento para você pregar para uma geração acorrentada, atada, cheia de faixas, pessoas que morreram às vezes sem conhecer a verdade. Já. Mas você tem outras pessoas ao redor delas, para você poder dizer a elas, está vendo isso aqui? Olha isso aqui, ó. A gente não pode ver mais isso, a gente não pode mais aceitar isso. Está vendo? Nossa família sempre foi órfã, a partir de agora não será mais. Nossa família sempre teve escassez, a partir de agora não será mais. Porque Jesus Cristo é mudança de vida, porque Jesus me chamou para fora. Porque agora eu já não tenho mais faixas, eu não tenho mais ataduras, porque agora eu não cheiro morte, eu cheiro vida, eu cheiro Cristo, eu cheiro Jesus. E o cheiro de Jesus é inconfundível. O cheiro de Jesus é inconfundível. Quando alguém chega e você sabe que ela tem o Espírito Santo, ela cheira o Senhor, o ambiente até muda. Vira aquela nuvem de favor, que é o cheiro de Cristo. Agora, chega perto de alguém que cheira mal. Literalmente e figuradamente, que o espírito dela cheira muito mal. Para você ver se não pesa o ambiente, se não pesa o clima, se tudo fica pesado, ou se ela está cheirando mal. Literalmente, às vezes é difícil conversar perto dela. É difícil ficar perto, porque o cheiro incomoda. Você tem que ter o cheiro do Senhor. O cheiro de Jesus é cheiro de cura, de restauração, de renascimento, de coisas sendo ressuscitadas, de favor, de família, de casamentos restaurados, famílias restauradas, de pessoas que eram solitárias e receberam uma família, de coisas que nós não podíamos, mas agora nós podemos, porque nós saímos agora do sepulcro, não temos mais faixas, estamos livres e fomos libertos para sair levando para as pessoas a libertação também, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar e declarar isso na nossa vida. Quais são as faixas que você precisa tirar da sua vida hoje? Agora. É porque eu não perdoei fulano, então vai perdoar agora, hoje. Você vai sair agora, vai fazer uma ligação, você vai chegar até a pessoa, você vai perdoar. Fala, te perdoo. Eu te perdoo, segue, que eu também vou seguir. Pronto. Eu vou orar, eu não consigo, porque eu não perdoei minha mãe, meu pai, porque ainda dói, porque eu me lembro, então, acabou isso hoje. Faixas estão fora de você agora. Não consigo saber qual é a faixa, então ore como eu comecei falando. Senhor, me dá visão.
Me dá revelação. Quais são as faixas que ainda estão enroladas em mim? Quais são as faixas que ainda estão me impedindo de caminhar, me impedindo de seguir, me impedindo de fazer? Quais são as faixas, Senhor? E Ele vai te dar essa revelação. Senhor, eu peço ao Senhor, meu Deus, que haja uma visão agora, aberta e revelada a todos, meu Deus, que estão clamando ao Senhor e pedindo luz nas trevas, direção, meu Deus, para a vida, para a saída, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu declaro pessoas libertas, curadas, meu Deus, faixas caindo por terra, situações que aprisionavam caindo por terra. Eu declaro que dores antigas sejam transformadas em grandes testemunhos, que leve temor e esperança, meu Deus, para as próximas gerações. Eu declaro, meu Deus, faixas que impediam o seu povo de caminhar, de seguir, de sonhar, às vezes até de pedir ao Senhor, que elas sejam agora, meu Deus, que elas caiam por terra e elas sejam libertas em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço que o Senhor cure, que o Senhor vá curando aonde ninguém pode chegar, que o Senhor cure feridas que ninguém conseguiu atingir, que ninguém consegue chegar, porque pelo seu poder, pela sua palavra e pelo seu nome, eu declaro, meu Deus, a ferida da rejeição, da insegurança, da tristeza, do abandono, do vício, da separação, dos maus tratos, do abuso, sendo curadas agora, pela tua mão santa, pelo seu fôlego de vida. Pessoas, meu Deus, sendo libertas, levantadas, meu Deus, da cova, do fundo do poço, e encontrando a saída, um novo caminho, vida e fôlego de vida. Eu declaro, Espírito Santo, que aonde havia morte, agora haja vida. Eu declaro, meu Deus, que as correntes caiam por terra, assim, meu Deus, como nós ouvimos num louvor que toca tantos corações. Ele disse às correntes, isso acabou. E eu declaro que correntes, meu Deus, caiam agora. Isso acabou, mediante a sua ordem. Às vezes há correntes, Espírito Santo, que estão ali, aprisionando aquela pessoa durante anos e décadas. Mas mediante a sua ordem, a sua palavra, em nome do Senhor Jesus, que essas correntes caiam por terra, que essas pessoas sejam libertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Espírito Santo, que correntes caiam por terra, e que meu Deus, que o mal possa ouvir o teu santo nome e bater em retirada. Eu declaro, Espírito Santo, que o teu poder se faça agora, meu Deus, presente e palpável na vida de cada uma dessas pessoas, porque há correntes, meu Deus, que só o Senhor pode arrancar, há feridas que só o Senhor pode curar, há caminhos que só o Senhor pode abrir, há lugares que só o Senhor pode nos colocar. Eu declaro, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o seu poder viva em nós, e que possamos, meu Deus, pregar o seu nome, e sair contando as boas novas para as pessoas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sim. Se o Senhor disser que sim, então pode cair correntes que atam pessoas, prendem pessoas durante décadas. Pode, se o Senhor der uma ordem, aquilo sim pode cair. Pode abrir o mar diante de nós e secar a terra, sim, pode. Se o Senhor for à frente, meu Deus, não há ninguém que possa nos impedir. Pode famílias serem restauradas ou construídas do zero, pode sim, porque se o Senhor for a base e o convidado principal do nosso casamento, meu Deus, não há nada, nem ninguém que possa destruir. Pode sim. Há filhos que podem ser salvos, claro, sim, sempre a nova geração. Esse é o motivo da cruz, é para isso. E os pecados podem ser perdoados? Sim, pode sim. Foi para isso que o Senhor veio, para perdoar os pecados, para sarar os feridos, para curar os doentes, para mostrar, meu Deus, o caminho, para que a gente possa ouvir a sua voz nos chamando. Vem para fora e ir, meu Deus, à sua direção, caminhar, meu Deus, até o Senhor, e saber que é o Senhor que tem cura, vida, salvação, abertura de mente. É o Senhor que nos traz tudo, Senhor. Então eu peço, leva cura, restauração, favor, mudança, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, limpa os nossos ouvidos, para que tenhamos o ouvido sensível para ouvir o Senhor nos chamar. Chame-nos para fora, meu Deus,
E eu peço em nome de Jesus que tenhamos o ouvido sensível, os olhos sensíveis, para que possamos caminhar até o Senhor. Possamos chegar até o Senhor, em nome de Jesus. Há coisas que podem ser curadas só por uma ordem, só quando o Senhor mandar. O Senhor é o Cristo, venceu a morte. O que é que o Senhor não pode fazer? O que é que não pode? Não há nada. Então eu declaro pessoas salvas, libertas, visão aberta, um coração curado, corações trocados. Eu declaro pessoas, meu Deus, saindo de níveis e indo para outros, desalojando lugares, meu Deus, que não são mais para elas, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres e declaro saída. Eu sei que o Senhor nos dá saída, Senhor. Então nos chame para fora, para que possamos ir ao seu encontro e poder seguir em paz, contando para todo mundo, principalmente aos nossos. Olha o que o Senhor fez para mim, olha o que o Senhor fez em mim, Ele pode fazer em você também. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada uma e declaro hoje um dia de rompimentos, um favor sobrenatural e um favor que excede qualquer entendimento, que as pessoas verão e ficarão intrigadas com aquilo. Mas como? O que foi que ela fez? Foi Jesus, Ele me chamou para fora. Foi Ele que me chamou. Ele falou o meu nome. Ele me chamou. Foi Jesus. Eu não fiz nada. Eu só ouvi a voz dEle. Eu fui, aí o meu papel foi tirar as faixas. Aí sim, estava tudo pronto. Senhor, nos ajude. Que o Senhor seja conosco. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor, meu Deus, nos cure no íntimo da alma. Que as almas sejam curadas e que o Espírito sobressaia. E que o Senhor seja conosco. Que o Senhor nos dê força, meu Deus, e que possamos evoluir todos os dias. Ser curado em pontos todos os dias. Às vezes são detalhes, mas que o Senhor vá lá e cura. E cura mais um pouco, até vir a cura completa em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Abra a nossa mente, a nossa visão. Fale de nós. Sopre o nosso nome. E que possamos ser um testemunho vivo da sua palavra, por onde quer que passemos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.